Por que tantos cristãos continuam pobres, mesmo passando noites inteiras em oração? Essa pergunta nunca deixou de me perseguir. Talvez você também já tenha se feito essa mesma pergunta ao olhar para famílias inteiras, que mesmo sendo fiéis a Deus, permanecem vivendo de aluguel, atoladas em dívidas, lutando mês após mês, apenas para sobreviver. Eles oram, jejuam, levantam as mãos nos cultos, entregam ofertas com lágrimas, mas a realidade não muda. Será que isso é realmente o plano de Deus para seus filhos? Ou existe algo escondido, um segredo espiritual sombrio, que precisa ser revelado? Eu sou Helena Duarte, e o que vou compartilhar pode estremecer suas convicções. Durante anos, vi de perto cristãos sinceros, homens e mulheres apaixonados por Deus, sendo paralisados por correntes invisíveis. Eu mesma ajudei a erguer essas correntes, sem sequer imaginar a profundidade do mal que estava servindo. Hoje eu sei, existe uma muralha espiritual erguida contra o povo de Deus. E enquanto ela não for quebrada, muitas vidas permanecerão presas na escassez. O que você vai ouvir não é teoria, não é filosofia, muito menos discurso religioso. É a verdade nua e crua, arrancada das profundezas do oculto, onde o inimigo opera silenciosamente contra aqueles que se ajoelham em oração. E prepare-se, porque talvez você descubra que algumas das suas próprias crenças foram, na verdade, alimentadas por essas trevas. Se você já sentiu como se suas orações, por mudança financeira, batessem no teto e voltassem sem resposta, se já chorou perguntando a Deus por que nada muda, apesar de tanta fidelidade, então, esta mensagem é para você. Mas antes de prosseguir, quero que você escreva nos comentários uma frase de fé, que vai ser como uma semente de vitória. Eu creio no poder da oração. Agora se fortaleça, porque o que vem a seguir não é apenas a minha história, é um mergulho em batalhas espirituais que ainda estão acontecendo neste exato momento. Meu nome é Helena Duarte, e por muitos anos eu servi ao oculto sem sequer compreender a profundidade da prisão em que estava. Cresci em uma família onde práticas espirituais estranhas eram tratadas como tradições inocentes. Eram rituais que passavam de geração em geração, rezas murmuradas em noites de lua cheia, objetos escondidos em gavetas, velas queimando em cantos escuros da casa. Para mim, aquilo era apenas parte da rotina. Eu não sabia que estava sendo preparada para algo muito maior e mais sombrio. Na adolescência, fui iniciada de forma oficial. O que antes parecia brincadeira ou superstição, tomou a forma de rituais carregados de peso, exigindo sangue, silêncio e obediência cega. Aos poucos, minha vida foi se moldando a esse mundo, e quanto mais me envolvia, mais percebia que havia um alvo muito específico em nossas ações. Os cristãos, eu mesma fui enviada inúmeras vezes para igrejas. Entrava disfarçada, sorridente, aparentando ser uma nova convertida. Sentava nos bancos, participava dos cultos, até orava junto com as pessoas. Mas enquanto isso, por dentro, minha missão era clara: observar, identificar fraquezas, plantar sementes de divisão e, principalmente, bloquear qualquer avanço financeiro que pudesse fortalecer a obra de Deus. Você não imagina quantas famílias eu vi sendo destruídas sem sequer entenderem de onde vinha o ataque. Pais que oravam noite após noite, mães que jejuavam em favor dos filhos, jovens cheios de sonhos, e ainda assim, nada mudava. Negócios fracassavam, empregos não vingavam, portas se fechavam de maneira inexplicável, e eu sabia por quê. Eu mesma ajudava a levantar essas barreiras invisíveis. Não estou falando de lendas ou exageros religiosos. Estou falando de missões reais. Ordens que recebi para destruir ministérios que estavam crescendo, para infiltrar grupos de oração, para confundir lideranças. Lembro de ouvir ordens como: aquele pastor precisa ser silenciado, aquela igreja está prosperando demais, cause divisão lá dentro, e eu obedeça, acreditando que estava cumprindo meu propósito. Na época, eu tinha dinheiro, tinha reconhecimento dentro da hierarquia espiritual que servia, recebia presentes, favores
e até uma falsa sensação de paz. Mas era um vazio mortal, um silêncio que sufocava. No fundo, eu não dormia em paz. As noites eram cheias de vozes, sombras e pressões que nenhum ser humano suportaria por muito tempo. E o que mais me impressionava menos, e ao mesmo tempo me assustava, era ver a facilidade com que cristãos dedicados permaneciam paralisados. Eles faziam tudo o que haviam aprendido. Oravam, jejuavam, dizimavam, participavam dos cultos, mas o inimigo já tinha plantado uma semente venenosa dentro de muitas igrejas, a mentira de que pobreza é virtude, de que riqueza é mundana, de que Jesus deseja que seus filhos passem necessidade. Essa mentira era a corrente mais forte de todas, porque não precisava de esforço para ser mantida. O próprio povo acreditava nela. Foi nessa atmosfera que vivi por anos, uma mulher presa em pactos, servindo forças que eu acreditava controlar, mas que na verdade me controlavam. Eu não entendia que estava sendo usada como peça em um tabuleiro muito maior. Eu achava que tinha poder, mas a verdade é que eu era apenas uma prisioneira bem disfarçada. E é por isso que eu preciso te contar tudo o que vi, porque eu sei como o inimigo opera. Eu sei como ele prende famílias inteiras na miséria, mesmo quando elas oram. Eu mesma fui parte desse sistema maligno. Hoje, liberta pelo sangue de Cristo, eu exponho as trevas que antes me manipulavam. Quando eu ainda estava mergulhada no oculto, algo começou a chamar minha atenção de forma especial. Eu via cristãos de verdade, homens e mulheres apaixonados por Deus, dedicados, fiéis, e mesmo assim continuavam presos à escassez. Eles oravam, clamavam, faziam campanhas, mas a vida não mudava. Era como se uma muralha invisível bloqueasse cada passo que tentavam dar. E eu sabia que essa muralha existia. Eu mesma ajudava a reforçá-la. As forças que eu servia tinham estratégias bem definidas. Havia rituais para confundir lideranças, encantamentos específicos para travar negócios, palavras de maldição lançadas contra famílias inteiras. Mas o mais perturbador era ver como tudo isso acontecia longe dos olhos naturais. Os crentes continuavam a acreditar que estavam lutando apenas contra dificuldades normais da vida, quando na verdade estavam sob ataque direto do mundo espiritual. Lembro de uma família que me marcou. O pai trabalhava duro em uma fábrica. A mãe tentava pequenos negócios em casa. Eles iam à igreja fielmente, ajudavam quem podiam, eram queridos por todos. Mas sempre que parecia que iam avançar algo, acontecia. O carro quebrava, um filho adoecia, uma dívida inesperada surgia. Eu sabia que não era coincidência. Eu tinha participado de rituais para que aquela família nunca prosperasse. Via as correntes sendo erguidas no mundo espiritual, contratos rompidos, portas de emprego fechadas, oportunidades desviadas. Eles oravam, jejuavam, mas nada mudava. E o mais assustador era que muitos já tinham se conformado. Acreditavam que viver na escassez era parte da vontade de Deus, como se fosse uma marca de santidade. Essa era a mentira mais eficaz. Quando alguém acreditava que pobreza era virtude, nosso trabalho estava praticamente feito. Não precisávamos mais lançar maldições. A própria mente da pessoa se encarregava de mantê-la presa. Havia também os guardiões da escassez, espíritos designados apenas para travar as finanças do povo de Deus. Eles agiam nos bastidores, manipulando circunstâncias. Era aquele chefe que sempre reconhecia o esforço do funcionário, mas nunca dava promoção. Era aquele cliente que prometia fechar negócio e desistia sem explicação. Era aquele investimento que parecia promissor, mas fracassava misteriosamente. Outro grupo de espíritos atuava na mente das pessoas. Eram os semeadores de confusão financeira. Eles sussurravam ideias erradas, levando cristãos a tomarem decisões impensadas. Vi homens de fé gastando todo o salário em compras inúteis, mulheres dedicadas endividando-se em cartos, jovens cristãos emprestando dinheiro a quem nunca devolveria. Não era apenas falta de sabedoria. Menos havia forças manipulando esses erros. E talvez a mais poderosa de todas as estratégias fosse a infiltração nas próprias igrejas. Eu vi líderes sendo influenciados espiritualmente a pregar uma teologia distorcida. Dinheiro é a raiz de todo mal. Jesus foi pobre,
então você também deve ser. Essas palavras, repetidas domingo após domingo, criavam uma mentalidade de escassez. Os fiéis começavam a sentir culpa quando prosperavam. Passavam a acreditar que ganhar dinheiro era pecado, que querer uma vida melhor era ofensa a Deus. Eu lembro de participar de reuniões em que nossos superiores diziam: não precisamos derrubar todos os crentes. Basta fazer com que acreditem que devem ser pobres. O resto, eles farão sozinhos. E de fato funcionava. Igrejas inteiras viviam presas a essa mentalidade. Cristãos que poderiam financiar missões, construir escolas, alimentar multidões, eram mantidos travados, acreditando que a pobreza era uma coroa espiritual. Com o tempo, comecei a perceber algo ainda mais profundo. As orações dos cristãos, especialmente quando pediam prosperidade, muitas vezes não tinham efeito. Eu via claramente, era como se uma barreira se erguesse e sugasse a energia espiritual da oração, impedindo que chegasse ao trono de Deus. Na época, chamávamos esses espíritos de anuladores de fé. Eles se posicionavam como muros, alimentando dúvidas e sentimentos de indignidade. Assim, os cristãos oravam, mas já sem expectativa real de resposta. E eu via tudo isso acontecer, como se assistisse a um filme diante dos meus olhos. O mundo espiritual era tão real para mim quanto o chão em que pisava. O cheiro de enxofre, o peso da opressão, as vozes que ecoavam na madrugada. Eu sabia que nada daquilo era metáfora. Eram forças ativas trabalhando dia e noite para manter os filhos de Deus cativos. Foi nesse período que comecei a entender: a pobreza de muitos cristãos não era apenas resultado de economia fraca, falta de estudo ou mais escolhas. Era parte de uma guerra espiritual invisível, uma batalha silenciosa travada nos bastidores, com estratégias calculadas para impedir que o povo de Deus prosperasse. Se você já sentiu que sua vida financeira nunca avança, mesmo com toda oração e esforço, saiba que isso não é coincidência. Existe um sistema espiritual trabalhando contra você. E é por isso que quero te pedir algo agora. Escreva aqui nos comentários com fé: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque a partir do momento em que você enxerga essa batalha, você deixa de ser presa fácil e começa a lutar com armas espirituais que realmente podem quebrar essas correntes. Eu estava no auge da minha dedicação às trevas quando tudo aconteceu. Por fora eu parecia vitoriosa, tinha dinheiro, reconhecimento, poder dentro da hierarquia espiritual. Muitos me temiam, outros me invejavam, mas por dentro, eu estava em ruínas. Cada ritual me deixava mais vazia. Cada maldição lançada parecia voltar para me sufocar nas noites de insônia. O rastro de destruição que eu deixava atrás de mim começou a me perseguir. Famílias arruinadas, ministérios interrompidos, sonhos destruídos. Nada me trazia mais satisfação. Apenas um silêncio frio e pesado, como se minha alma estivesse morrendo pouco a pouco. Foi numa dessas noites, quando eu planejava um ritual maior do que todos os anteriores, que o inesperado aconteceu. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelas velas do altar que eu havia montado. O ar estava denso, como sempre ficava quando eu invocava aquelas entidades. Mas do repente, senti algo diferente. Não era a mesma opressão pesada a que eu estava acostumada. Uma presença entrou no ambiente e em segundos, todo o espaço foi tomado por uma luz suave, mas avassaladora. Caí de joelhos, sem conseguir resistir. Minhas mãos tremiam. Meu corpo não me obedecia. Eu tentava invocar as entidades com as quais trabalhava, mas todas elas haviam desaparecido. O quarto, que até então sempre parecia cheio de presenças sombrias, estava vazio. Só havia uma presença. Não vinha para negociar, nem para exigir sacrifícios. Era uma presença de amor e autoridade ao mesmo tempo. E entoou, não com meus ouvidos, mas dentro de mim, em um lugar tão profundo que nenhuma voz humana poderia alcançar. Até quando você vai se dividir entre dois caminhos? Se as trevas são o seu Deus, siga-as. Mas se eu sou Deus, siga. Naquele instante toda a ilusão caiu. Eu vi, como se fosse um filme projetado, diante de mim, quem realmente eu era, uma prisioneira. Percebi que todo o poder que eu acreditava ter
não passava de correntes douradas. Eu era manipulada, usada, enganada. Tudo aquilo que me prometia grandeza estava me conduzindo à morte eterna. E mais do que isso, vi o destino dos que permanecem na escuridão. Foi como se os meus olhos fossem arrancados da terra e mergulhados no abismo. Eu vi o inferno, não como uma metáfora ou uma lenda, mas como uma realidade viva e terrível. O ar ardia como fogo, mas o fogo não consumia. As vozes eram de gritos intermináveis, gemidos de dor misturados a maldições. O cheiro era insuportável, uma mistura de enxofre e carne em decomposição. E o mais horrível não eram os tormentos, mas a ausência total de esperança. Lá, o tempo não passava. Lá, cada segundo era eterno. Vi rostos conhecidos, pessoas que um dia tinham ido a cultos, cantado hinos, mas que nunca se libertaram das correntes que os prendiam. Vi líderes que eu mesma tinha ajudado a corromper. Homens e mulheres que haviam acreditado que pobreza era santidade, que fracasso era aprovação divina. Todos eles agora estavam cativos em um lugar do qual jamais sairiam. Gritei, tentei correr, mas não havia para onde. Foi quando, no meio daquele desespero, ouvi novamente aquela voz. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. A luz voltou a encher o ambiente, e diante de mim, vi a figura que mudaria minha eternidade. Jesus Cristo. Não o Jesus das imagens religiosas que eu via em calendários, não o Cristo das estátuas frias, mas o Cristo vivo. Seus olhos eram como chamas que queimavam, mas não destruíam. Ao mesmo tempo em que me expunham, me curavam. Ao mesmo tempo em que revelavam toda a sujeira em mim, me purificavam. Ele não precisou de palavras longas. Bastou um olhar, e todas as correntes que me aprisionavam por anos se despedaçaram. Correntes de medo, de culpa, de pactos. Eu me vi livre pela primeira vez em décadas. Chorei como nunca tinha chorado. Minha alma foi lavada em um instante. E ali no chão do quarto que antes era cenário de rituais, eu entreguei minha vida ao único que tem poder para salvar. Não foi uma conversão bonita, em um culto cheio de música. Foi guerra, foi resgate, foi o Filho de Deus invadindo o território das trevas para arrancar minha alma da perdição. E naquele momento, tudo fez sentido. Entendi por que tantos cristãos continuavam pobres, apesar de orarem tanto. Entendi que havia uma trama espiritual, cuidadosamente arquitetada, para impedir que eles prosperassem. Mas também entendi que essa trama não é invencível, porque diante da luz de Cristo, nenhuma corrente permanece. Minha vida nunca mais foi a mesma, depois daquela noite. Eu deixei o altar das trevas para sempre. Queimei livros, quebrei objetos, desfiz pactos, perdi amigos, perdi posição, perdi status, mas ganhei algo que o mundo jamais poderia me dar: liberdade. E é essa mesma liberdade que hoje eu sei que pode alcançar cada pessoa que ouvir minha história. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Naquela noite em que Jesus entrou no meu quarto, tudo mudou. Mas a transformação não foi apenas um sentimento momentâneo, foi uma revolução completa. Eu sabia que nunca mais poderia voltar ao mesmo lugar, e a primeira prova desse novo caminho foi o preço que precisei pagar. Eu tive que abandonar tudo. Os objetos de poder, as roupas usadas em rituais, os livros que carregavam instruções sombrias, tudo foi destruído. Eu mesma coloquei fogo em cada item, enquanto lágrimas corriam pelo meu rosto. Não eram apenas coisas materiais, eram pedaços de uma identidade que eu carregava desde a infância. Era como arrancar a própria pele. Dói, mas é necessário quando se quer nascer de novo. Nos primeiros dias, o inferno tentou me puxar de volta. Pesadelos violentos, vozes na madrugada, convites sutis para retornar. Cada passo parecia um campo de batalha. Mas havia uma diferença crucial. Agora eu não estava mais sozinha. Aquele que tinha me libertado estava comigo. E cada vez que eu dobrava os joelhos e chamava pelo nome de Jesus, a opressão se desfazia. Pouco a pouco, a escuridão foi perdendo espaço. Onde antes havia medo, começou a surgir coragem. Onde havia culpa, nasce perdão. Onde reinava a mentira, a verdade começou a iluminar cada canto da minha alma. Eu descobri que a libertação
não era apenas deixar o passado para trás, mas abraçar uma nova identidade. Eu não era mais prisioneira, eu era filha. E essa mudança não ficou apenas dentro de mim, ela se manifestou em todas as áreas da minha vida. Lembra de como eu vivia cercada de poder falso e de um dinheiro que não trazia paz? Tudo aquilo desapareceu, mas no lugar entrou uma nova forma de provisão. Eu aprendi que o Deus que me libertou também é o Deus que provê, e pela primeira vez vi portas se abrindo naturalmente, sem pactos, sem rituais, sem manipulação. Era como se a vida finalmente estivesse fluindo do jeito que deveria. Passei a entender algo que ninguém nunca tinha me explicado. Prosperidade não é acúmulo, é propósito. Deus não me chamou para viver de migalhas, mas também não me libertou para eu me perder em ambição egoísta. Ele me chamou para ser canal. Quando comecei a caminhar com Cristo, percebi que quanto mais eu dava, mais Ele multiplicava. E não falo apenas de dinheiro, mas de tempo, dons, palavras, vida. Antes, eu era usada para bloquear famílias. Agora, eu era enviada para abençoá-las. Antes, eu entrava em igrejas para dividir. Agora, eu entrava para levantar. Antes, minha boca lançava maldição. Agora, meus lábios proclamavam libertação. Essa é a marca de uma vida transformada pelo poder de Cristo. E talvez você que me escuta hoje esteja pensando, mas essa é a sua história, Helena. Eu não vivi isso. Sim, é verdade. Mas o mesmo poder que me arrancou do abismo é o mesmo que pode transformar sua vida, porque não importa o quanto você já tenha lutado contra correntes invisíveis, não importa quantas vezes você tenha orado e sentido que nada mudou, quando a luz de Cristo invade, nenhuma barreira permanece. Eu posso afirmar isso porque vivi na pele. Sei o que é estar cativa, e sei o que é ser livre. E hoje, olhando para trás, percebo que cada lágrima, cada luta, cada renúncia valeu a pena. Porque não existe riqueza maior do que viver em paz com Deus e em propósito com aquilo que Ele sonhou para nós. Se a minha vida foi completamente mudada, a sua também pode ser. E é por isso que eu quero te fazer um pedido agora. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque, assim como eu fui alcançada pela verdade, essa pessoa também pode ser liberta. Depois da minha libertação, compreendi que a transformação não poderia parar em mim. Deus me chamou não apenas para sair das trevas, mas para expor as estratégias do inimigo e ensinar outros a viverem em vitória. Porque a verdade é esta: muitos cristãos continuam lutando com escassez, não por falta de fé, mas por falta de entendimento. Eles oram, jejuam, fazem campanhas, mas ainda não enxergaram a dimensão espiritual, que envolve suas finanças. Quero compartilhar contigo 3 princípios fundamentais que aprendi. Princípios que podem mudar a sua vida, assim como mudaram a minha. Juan, como orar de forma eficaz? A maioria dos cristãos ora de maneira correta, mas com expectativa errada. Muitos clamam pedindo prosperidade, mas no fundo, não acreditam que Deus realmente vai responder. Suas palavras são de fé, mas seus corações carregam dúvida. Eu mesma vi isso tantas vezes. A oração eficaz não é medida pelo tempo, mas pela convicção. Quando você ora com base na palavra, declarando promessas que já estão registradas, você está entrando em acordo com o próprio Deus. Por isso, em vez de apenas pedir, aprenda a declarar. Diga: meu Deus supre todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Declare: tudo o que eu fizer prosperará. Essa postura muda o ambiente espiritual. 2. Como resistir a ataques espirituais? Existem forças designadas apenas para travar a vida financeira do povo de Deus. Elas se alimentam de medo, de murmuração e de conformismo. Sempre que você repete frases como dinheiro não dá em árvore ou nunca vou conseguir sair dessa situação, você fortalece essas correntes. A resistência começa na mente e na boca. É preciso vigiar seus pensamentos e suas palavras. Ao invés de alimentar a escassez, alimente a abundância com declarações de fé. Além disso, cubra sua vida financeira com oração diária, pedindo discernimento para tomar decisões e rejeitando toda influência de confusão ou manipulação. 3. Como se preparar para a eternidade? Talvez você pense:
Mas, o que prosperidade tem a ver com eternidade? Tudo. Porque quando você entende que os recursos que Deus coloca em suas mãos não são apenas para você, mas para abençoar outros, você começa a viver com propósito eterno. Cada família ajudada, cada missionário enviado, cada necessitado suprido, se torna fruto que permanece para a vida eterna. A pobreza muitas vezes prende cristãos de tal forma que eles mal conseguem cuidar de suas próprias casas. Quanto mais estender a mão ao próximo, mas quando você rompe essa barreira, você se torna um canal vivo da graça de Deus no mundo. Não estou falando de teologia barata, que promete riquezas em troca de ofertas. Estou falando de um estilo de vida alinhado ao coração de Deus. Ele é Jeová Jiré, o Senhor que provê, e provisão não é apenas ter o mínimo para sobreviver, mas ter o suficiente para cumprir o propósito dele na terra. Lembre-se, prosperidade não é pecado. Pecado é amar o dinheiro mais do que a Deus. Mas quando o dinheiro se torna ferramenta para expandir o reino, ele é bênção, não maldição. E aqui vai um conselho prático. Comece a estudar sobre finanças. Sim, o espiritual e o prático andam juntos. Ore, jejue, mas também aprenda a organizar suas contas, a investir com sabedoria, a evitar dívidas desnecessárias. A Bíblia fala em Provérbios que o povo perece por falta de conhecimento. Muitos cristãos sofrem, não porque não oram, mas porque não se preparam. Eu sei que essa mensagem pode confrontar, talvez você tenha ouvido por anos, que ser pobre é ser santo. Mas quero te dizer com toda a autoridade da minha história, essa é uma mentira que o inimigo usa para te manter cativo. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância." Essa abundância não é apenas espiritual, é também material, emocional, familiar. E agora eu quero te convidar a agir. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu não vou desistir da oração." Essa declaração será como um ato de fé, uma decisão pública de que você não vai mais aceitar a mentira da escassez, mas vai caminhar na verdade que liberta. Ao longo desta jornada, eu te mostrei como o inimigo opera para manter muitos cristãos na pobreza, mesmo quando oram sem cessar. Te revelei como as trevas infiltram mentiras dentro das igrejas, como espíritos atuam para bloquear oportunidades, como gerações inteiras foram condicionadas a acreditar que escassez é santidade. Mas também te mostrei algo ainda maior, a verdade que liberta. Eu fui arrancada das trevas pelo poder de Jesus Cristo. Eu vivi na pele a diferença entre ser prisioneira e ser livre. E hoje eu afirmo: a pobreza não é glória, é prisão. Deus não te chamou para sobreviver de migalhas, mas para viver debaixo da abundância do céu. Não para acumular por egoísmo, mas para ser canal de bênção em um mundo que geme por socorro. Talvez até hoje você tenha acreditado que orar e não ver respostas era sinal de que Deus não se importava. Mas a verdade é que existe uma guerra espiritual tentando impedir que suas orações cheguem como fogo ao trono de Deus. Agora que você conhece essa verdade, pode lutar de outra forma, pode se posicionar, pode romper com mentiras. E é por isso que este vídeo não é apenas mais uma história, é um chamado para você decidir se vai continuar aceitando as correntes invisíveis que o inimigo tenta colocar em sua vida, ou se vai abraçar a liberdade que Cristo já conquistou por você na cruz. Eu encerro essa mensagem com esperança, porque sei que o mesmo poder que me libertou está disponível agora, aí onde você está. Se ele me arrancou de um altar de trevas, também pode te arrancar de toda escassez, do todo apressal, de toda mentira que te prende. Mas eu preciso te desafiar a agir. Não basta ouvir, é hora de se levantar em fé. Por isso, quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Comente aqui embaixo a frase: "O inferno treme quando eu oro." Essa será a sua declaração de vitória. Compartilhe este testemunho com alguém que precisa dessa verdade. Pode ser a chave da libertação de uma família inteira. Inscreva-se no canal e deixe seu like, para que essa mensagem continue alcançando milhares de vidas. A batalha é real, mas a vitória também é.
Você não foi criado para viver em escassez, mas para ser sinal vivo da provisão do Deus Todo-Poderoso. Levante-se hoje, ore com fé, declare a verdade, caminhe em abundância e lembre-se, a luz sempre vence as trevas.